Bom, gente, estamos aqui novamente com mais uma gravação aí de vídeo de especialistas. Então hoje a gente trouxe a Cláudia Vale. Então, Cláudia, muito obrigado por topar participar. Obrigada a vocês. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar e até te perguntei assim, qual que é a importância do C-Level aí para essa mudança de estratégia, estratégia orientada ao cliente? Como é que funciona isso no seu trabalho? Na verdade, eu costumo dizer que a experiência do cliente ela causa uma transformação muito grande na empresa, né? Não tem uma área dentro de uma estratégia de experiência do cliente que não seja impactada. E aí você só consegue fazer um movimento grande na organização de levar todo mundo para um olhar mais centrado no cliente e independente daquilo que você faz, se você tiver o apoio que lá fora eles chamam do buy-in da alta liderança, né? Ou seja, o apoio, o engajamento da alta liderança em toda essa transformação. Então, se não tiver o apoio, é muito difícil, é muito complicado você conseguir fazer com que as pontas, principalmente as pontas que entregam a experiência para o cliente, que elas realmente, primeiro, mudem a mentalidade, porque a primeira coisa em experiência do cliente que a gente tem que fazer é mudar a mentalidade da organização e depois desenhar experiências que realmente tragam valor para esse cliente, que mudem a realidade, não só da empresa, mas do que o cliente realmente merece, né? Na verdade, não é só tecnologia e processo, né? Tem muita mudança de cultura ali no meio, né? Na verdade, precisa começar pela cultura. Eu costumo dizer que você pode desenhar qualquer tecnologia, qualquer processo, qualquer solução. E se na hora da verdade ali com o cliente, na hora do vamos ver, o seu colaborador escolher não entregar ou não fazer aquilo que é previsto como uma boa experiência, de nada adiantou a tecnologia, de nada adiantou o processo. É lógico que tecnologia e processos bem desenhados, eles garantem muito mais fluidez para uma experiência para o cliente e tornam a empresa muito mais eficiente naquilo que ela faz. Mas sem a cultura, vai ficar no desenho, sem a cultura vai ficar só no investimento e a gente realmente precisa dar esse passo a mais, né? E eu costumo dizer o seguinte, para todas as empresas que têm muito foco em tecnologia, a novidade da experiência que uma tecnologia entrega, ela tem um prazo curto. Então você implementa uma nova tecnologia, daí a pouco essa novidade ela é curta, aquilo passa a ser uma obrigação da empresa em sempre entregar aquela experiência e aí o que sobra é o emocional do cliente. E para o emocional você precisa muito da cultura da empresa, porque é o jeito da empresa servir que vai acionar esse emocional do cliente. Legal. Hoje em dia, os clientes, quando a gente fala em experiência do cliente, o seu cliente não vai comparar você com outra empresa que entrega o mesmo produto ou serviço. Ele vai te comparar até com a padaria da esquina, que tem um atendimento muito melhor do que o seu. Então, eu costumo dizer que na era da experiência do cliente, a gente precisa repensar o que a gente chama de concorrente. Concorrente não é só aquele que oferece o mesmo produto ou o mesmo serviço e que é comparado com você em termos técnicos. Quando a gente fala de experiência do cliente em atendimento, o leque dos seus concorrentes, ele passa a ser infinitamente maior, baseado naquela vivência que o cliente tem com outras marcas, né? Então, você pode ser comparado com o jeito que a padaria da esquina atende o seu cliente, ele fala, poxa, se a padaria da esquina me atende dessa forma e faz um atendimento bom, por que uma empresa com toda essa estrutura, com toda essa tecnologia, ela não consegue fazer esse atendimento para mim? Então, a gente, por isso que eu falo que experiência do cliente, antes de mais nada, é mudança de mentalidade. Se a gente não entender que experiência do cliente, a gente vai precisar mexer com o que as pessoas pensam para influenciar em como elas fazem as coisas, aí fica muito difícil. A gente vai se limitar a pensar em produto, em serviço e hoje, como está muito forte a gente falar em omnichannel, a gente tem que tomar muito cuidado de não migrar de product-centric, ou seja, centrado em produto, para channel-centric, centrado em canal. Né? A gente tem que pensar em experiência como um todo. Quer dizer que a gente está sendo comparado com Netflix, com Apple o tempo inteiro, independente da gente vender serviço de assinatura de filmes ou aparelho de celular. Exatamente. E eu costumo fazer uma conexão com os clientes, com os meus clientes, dizendo, olha, além de você ter um objetivo de receita, porque a gente também não precisa ser romântico a ponto de trabalhar, que a gente realmente tem que pensar em receita, em retorno financeiro e tudo mais, que tal a gente começar a pensar que a gente quer liderar o mercado pela experiência que a gente entrega. Então eu quero ser uma referência em experiência também. E aí isso tudo precisa ser cascateado dentro da empresa, porque o que faz o cliente perceber a experiência que você entrega não é o que, é o como. Então as empresas precisam começar a se preocupar em como elas fazem aquilo que elas produzem.
Muito legal. Eu fiquei curioso sobre essa questão da conexão emocional que você falou. Isso vem para substituir a falta de fidelização do cliente? É isso? É um substituto? Na verdade, justamente a gente precisa passar por esse movimento todo de tecnológico, né? Mas isso tem um prazo. A gente vai ficar trazendo novas tecnologias, mas isso vai se tornar normal. O que a gente chama hoje de transformação digital? Porque a gente está acostumado com alguma coisa e aí agora a gente vem com um movimento muito grande digital, mas uma hora o digital pra gente vai ser natural. A gente não vai imaginar uma marca que não tenha digital. Digital vai ser o mundo real, né? O mundo real. Quando essa novidade sai, o que sobra é a parte emocional do cliente. Porque eu não vou conseguir vincular as pessoas à minha marca simplesmente pela tecnologia. Hoje, ninguém fala do aplicativo que está sendo usado para mobilidade. A gente fala em como quem coordena tudo que está desde o motorista, da empresa por trás desse aplicativo, como que nós somos tratados, como eles fazem as coisas. Então, esse vínculo emocional, ele vem para trazer uma coisa mais harmoniosa em relação à tecnologia, mais humana em relação à tecnologia. E aí você tem várias formas. Então não é só uma questão da lealdade do cliente, e sim da memória afetiva. Então a gente vai começar a lutar, eu acredito muito nisso, que as empresas vão começar a lutar por memória afetiva do cliente, assim como eles lutam por várias outras coisas. Então, quem conseguir construir nas empresas, nos consumidores, a memória afetiva mais forte, vai ter o consumidor. E não é só uma questão de tecnologia. Eu acredito muito, muito que emoção vai direcionar muitos dos nossos negócios num curto espaço de tempo, assim que essa tecnologia fizer uma virada e a gente começar a achar normal tecnologia para tudo. Muito interessante, aí fica a dica, eu acho que é um baita aprendizado. Cláudia, eu queria te agradecer demais por ter participado. Eu que agradeço a vocês. Pela aula aí que você deu pra gente, acho que foi realmente uma conversa super legal, imagino que todo mundo que está assistindo vai conseguir sair com muito material. Alguns recadinhos finais. Queria convidar vocês para se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, então é super simples, só clicar aqui no botãozinho de inscrição e também curtirem as nossas redes sociais, né? O Assiste está no Facebook, está no LinkedIn, está no Instagram, é só buscar por Neo Assiste e vocês vão achar. Obrigado por terem assistido, obrigado novamente. Obrigada a vocês. E até a próxima, gente.